aplicação de uma lei chamada Magnitsky contra o juiz da Suprema Corte, Moraes. O que efetivamente essa sanção impacta financeiramente a pessoa sancionada? Bom, se o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tiver bens nos Estados Unidos, ou tiver qualquer tipo de negociação financeira, produtos financeiros, tipo investimento. Então, tem um monte de gente que compra tesouro direto. Então, vamos supor para o telespectador entender que o ministro Alexandre de Moraes ele tem títulos da dívida pública norte-americana negociados pelo um banco norte-americano. Entrou. Já complicou a vida dele e, basicamente, a lei incide aí. Tá? Agora, se ele não tem bens nos Estados Unidos, se ele não tem investimento nos Estados Unidos, me parece, e aí eu vou entrar em rota de colisão com um dos principais vocalizadores da extrema-direita nesse momento, que diz que os bancos brasileiros podem ser sancionados se não cumprirem a lei Magnitsky. De novo, torcedor, calma, não é bem assim. A gente está diante de um presidente norte-americano, não de um imperador norte-americano. Para que uma instituição financeira, como por exemplo o Banco do Brasil, que tem agências nos Estados Unidos, seja sancionado porque não está efetivamente sufocando um agente que foi punido pela lei Magnitsky, isso passaria pela Federal Reserve. E a Federal Reserve tem uma grande autonomia em relação ao que estabelece o presidente dos Estados Unidos. Fora isso, tem uma outra questão, que aí é menos econômica e mais política, então só vou levantar essa bola. A Human Rights Watch, que é um órgão, difícil de pronunciar até em inglês, quase um trava-línguas, ela basicamente já se posicionou contrária à aplicação da lei Magnitsky nesse caso. E mais interessante do que isso, o próprio Magnitsky, que foi quem criou a lei, falou, olha, eu criei a lei e não estava pensando para esse tipo de aplicação. Eu estava pensando em autocratas, efetivamente, no poder executivo, que fosse muito claro e cristalino em enxergar apenas sobre tortura e outros modos de atuação de direitos humanos. Então, de novo, a gente precisa ter um pouco de calma e esperar um tempo para as coisas decantarem e a gente ter um pouco mais de avaliação. O presidente norte-americano tem muito poder, ele tem maioria nas duas casas, o entendimento é de que a Suprema Corte, na maioria dos casos, segue o seu entendimento, mas ele não é o imperador dos Estados Unidos. O Federal Reserve é um órgão que tem autonomia e, mais do que isso, as justiças estaduais dos Estados Unidos já têm cumprido um papel de colocar um pouco de água quente, água morna na fervura do Trump. Então a gente tem que aguardar, mas efetivamente, voltando só para o começo, o Alexandre de Moraes teria sérios problemas se ele tiver bens nos Estados Unidos ou qualquer tipo de aplicação nos Estados Unidos. Aí o efeito é mais imediato.